Oi, você, tudo bem? Paz, bom dia. Voltamos aí em mais um dia da leitura bíblica. Eu aí que vos falo, pastora Bianca. Estamos aí no dia de número 108. O outro acabou cortando o finalzinho de Lucas, né? Mas a gente faz hoje. Pode ficar tranquilo. Hoje, então, 108, estamos em 2 Samuel, capítulo de número 3 ao 5 e Lucas 14, do 25 ao 35. A gente fala aí de 2 Samuel, capítulo 3, a gente vai ver aí Davi lidando com poder, justiça e traição, tudo junto no mesmo negócio. Você vai ver agora que em anos a casa de Saul e a casa de Davi, elas vão estar em guerra. Saul e Davi sempre tiveram aí uma treta, né? Porque Davi havia sido ungido rei, mas Saul queria permanecer no reinado. E essa disputa, ela continua entre os dois, mesmo com a morte de Saul, mas agora com os descendentes de Saul. Você vai ver aí ambições humanas tentando interferir no plano de Deus. Mas será que isso é possível? O que já é seu, predestinado por Deus, tem como ser tomado posse por uma outra pessoa que não seja do plano do Senhor? Mas pensa assim em Davi, uma pessoa, um líder carismático, alguém ali a favor do povo, alguém ali que finalmente vê a promessa de Deus ser cumprida aí diante dos olhos dele. Porém, cada vez mais forte, ele vê os seus adversários agora se enfraquecendo. Só que, mesmo estando mais forte, essa ascensão do governo dele não acontece de maneira pacífica. Você vai ver várias, inúmeras intrigas ali acontecendo, assassinatos, reviravoltas. Enfim, você vai ver ele crescer como um líder, mas ele vai enfrentar diversos desafios ali dentro do seu próprio convívio, desafios ali internos, que ele não tinha como ignorar, porque são pessoas de confiança dele, muitas das vezes até os próprios familiares. Primeiramente, você vai ver Abner, o comandante aí da casa de Saul, mudar de lado. Simplesmente depois de ele servir a Saul, ele resolve que vai mudar de lado e entregar o reinado para Davi. E aí essa transição de poder, né, do comandante ali, mudar de lado, não vai acontecer de maneira pacífica, não. Outro comandante, que seria Joabe, mas Joabe agora do exército de Davi, ele vai carregar uma raiva interna, assim, um rancor enorme contra Abner. E aí você vai ver a política misturada com vingança pessoal. Pode isso dar certo? Não, né? É algo aí muito complicado. Quando Abner, que era do exército de Saul, ele vem a morrer, mas não por uma maneira comum, trágica, mas por um ato de traição. Aí a indignação vai tomar conta de Davi. Por quê? Porque o caráter dele era totalmente diferente, né? Ele não queria que o reinado dele começasse através de assassinatos e coisas erradas. Pelo contrário, ele queria estar estabelecido pela vontade de Deus e não pela violência dos homens. Ele era sim comandante de guerra, era, mas ele não queria que a violência fosse instaurada aqui no seu reinado. E aí a gente
trazendo para nós mesmos, né? Como que a gente lida com os nossos inimigos, com as pessoas que se levantam contra nós? Será que, às vezes, como Joabe, a gente deixa essas feridas do passado entranharem assim nas nossas vidas e fazer a gente tomar umas decisões fora da realidade? Ou você fica como Davi e você consegue diferenciar aí, discernir a justiça da vingança? Não, eu faço o que é correto. Então, vamos aí então nesse capítulo de número 3, que não é apenas aí a história do trono, mas aí é sobre escolhas que podem acelerar ou dificultar os planos de Deus na nossa vida. E aí, vamos pensar sobre, será que a nossa própria caminhada, ela está permitindo as mágoas e as ambições falarem mais alto do que a voz do Senhor? Como será que está a sua vida nessa questão? Vamos lá então. Primeiramente, o crescimento de Davi e o enfraquecimento da casa de Saul. Vai dizer assim: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amon, Ainoam, Jezreelita, o segundo Aquileabe, Abigail, viúva de Nabal, carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maca, filho de Tamalai, rei de Gessur, o quarto. Então, aqui são os filhos de Davi. O primogênito, Amon, o segundo, Quileabe, o terceiro filho, Absalão, o quarto filho, Adonias, o quinto filho, Cefatias, o sexto, Itreão, de Eglá, mulher de Davi, que nasceste a Davi em Hebrom, 6 filhos. Havendo então guerra, aí tá, até aí primeiro, né? A gente viu que a guerra está acontecendo e os filhos nascem lá na cidade de Hebrom. Aí você vai ver a ascensão de Abner e o conflito em Isbosete. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Abner, que é o comandante, deixa eu ver aqui que eu marquei. Abner, que era o comandante de Saul. Teve Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aia. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina de seu pai? De meu pai, perdão. Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete, e disse: sou eu cabeça de cão para Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e aos teus filhos e aos seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. Contudo, me queres hoje culpar por causa desta mulher? Então, simplesmente, Abner, ele toma para si uma esposa que era anteriormente esposa de Saul. Mas aí, um dos descendentes de Saul não gosta muito da história não, e vai confrontar ele. E ele vai responder aí meio que bravo, né? Sou eu cabeça de cão para ajudar? Você tá achando que eu sou quem? Escolha a mulher que eu quiser. Isso Abner respondendo a Isbosete. E dizendo ainda que ele não tinha entregado Isbosete
a Davi, que ele poderia ter feito. Pelo contrário, ele estava protegendo os da casa de Saul. Ele falou, vamos brigar só por causa de uma mulher? Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner. Se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono da casa sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, proposta aí de Abner para unificar Israel. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo, de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo o Israel. Respondeu Davi, bem eu farei aliança contigo, porém, uma coisa exijo quando vieres a mim. Não verás a minha face no primeiro. Se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul. Então enviou Davi o mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios dos filisteus. Então, Abner propõe aí uma proposta de aliança, mas ele exige o retorno de Mical. Mical não era a esposa de Davi. Davi tinha se casado com outras 2 mulheres. Mas ela havia sido prometida, sim, anteriormente, quando ele derrotou Golias. E aí ele vai atrás desse homem que havia casado com ela e pede para que entregue ela de volta, né, igual lemos no versículo 14. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Patiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner, vai-te, volta. E ele voltou. Gente. Se você fica preocupado quando seus pais interferem aí na sua vida, imagina como que ficou a cabeça de Davi. Que Saul ficou com raiva de Davi, pegou a filha de volta e deu em casamento a outro homem. Lá em 1 Samuel. E agora, né, antes tarde do que nunca, ela vai retornar para Davi como parte de uma barganha política. O problema é que ela já tinha marido, né? E aí, esse marido, Paltiel, coitado, ficou lá chorando, né? Vendo aquela esposa indo embora. Provavelmente ela também estava chorando, né? Mas a palavra do rei era lei, então não tinha muito o que fazer. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo, outrora procurareis que Davi reinasse sobre nós. Procuráveis que Davi reinasse sobre vós? Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo, por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte, falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Então, eis aí que... Então disse Abner a Davi, levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner
e ele se foi em paz. Então ele estava disposto mesmo a apoiar o reinado de Davi. Disse que faria tudo o que pudesse pelo seu rei ali naquela condição. Só que Joabe, que era o comandante de Davi, ele vai acabar traindo aí a Davi, matando a Abner. Joabe aí vai perder a cabeça, olha só. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Venceram uma guerra e estavam trazendo lá as recompensas de guerra, né? O ouro, o que eles haviam conquistado. Porém, a Abner já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e ele se fora em paz, ele seguiu. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o qual o despediu e ele se foi em paz? Então Joabe foi ao rei e disse: Que fizeste? Eis que Abner veio ter comigo. Como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner. Veio para enganar-te, tomar conhecimento de tuas empresas e sondar todos os seus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e os fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte no interior da porta para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu. Agindo assim Joabe em vingança no sangue de seu irmão, de Azael. Então, ó, só para você entender. Eis que os servos de Davi, eles veio junto com Joabe, que era o comandante de Davi, com os despojos. Só que Abner estava indo embora, ia seguir a vida dele, porém Joabe fala assim: não, você tá vendo? Ele vai lá na frente, ele vai fazer alguma coisa contra você, Davi. Ele fala no verso 5: bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te. Ele não vai ficar em paz aqui com a gente, não. Ele vai querer fazer alguma coisa contra o Senhor. E aí ele resolve que vai matar Abner. Abner vai matar Joabe vai matar Abner com uma espada e vai ferir aí o seu abdômen. E aí Davi, infelizmente, vai lamentar aí essa morte. Olha só, o 28. Sabendo-se, pois, Davi, disse: inocentes somos eu e meu reino, para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Caia este sangue sobre a cabeça de Joabe. Se o Senhor tiver que cobrar alguma coisa, cobre de você, Joabe. Eu sou o rei. Porém, você é o responsável por isso. E sobre toda a casa de seu pai, jamais falte da casa de Joabe quem tenha fluxo, quem seja leproso, quem se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abissai
mataram Abner por ter morto seu irmão Asael na peleja em Gibeão. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo com que ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de pano de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia segundo o féretro, seguindo o féretro, seguindo lá o sepultamento, né? O cortejo. E vai dizer que sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz, chorou muito na sepultura. Por quê? Porque Abner era da casa de Saul. Mas nem por isso ele não choraria, né? Até porque ele tinha receio também desse sangue recobrir sobre a vida dele. Por isso que ele rasgou as vestes e mostrou respeito aí à família. Mas também tinha um vínculo com ele. Por isso chorou muito junto a ele da sepultura. Ele e todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner, como se fora um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito por ele. Então veio todo o povo fazer com Davi que ele comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribuía o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Então, olha só, nessa circunstância aqui, estavam ali chorando, pranteando, e todo o povo viu que não era da parte do rei de Davi que aquilo havia acontecido, mas da parte ali de Abner, uma vingança própria para Abner. E aí, ele fez questão de mostrar isso tanto para o povo quanto para o próprio Senhor. Não era com maldade, que ele não tinha conhecimento daquilo. Aquilo foi feito de própria vontade ali de Joabe, que ele não participara de maneira nenhuma, ele estava isento daquela culpa daquele assassinato. Ele pôde lamentar com todas as pessoas, ele reconheceu diante do povo e ele era uma pessoa como todos nós, então foi traído pelo seu próprio comandante. Capítulo de número 4. Agora olha que o negócio pega uma proporção assim, como que as pessoas vão se confundindo, a linha tênue entre o que é correto e o que elas acham correto. Né? As pessoas, elas confundem muito, né? Elas pegam a própria justiça delas e acham que essa é a verdade, né? Do que eu acho correto, não que a palavra ou que Deus realmente coloca como certo. Aqui no capítulo 4, você vai ver
após a morte aí de Abner, que era o comandante de Saul, você vai ver pessoas se reunindo para poder matar o único filho aí de Saul, Isbosete, achando que isso vai agradar a Davi. Mas, na verdade, querendo conquistar um cargo que meio que estava vago ali. Morreu Abner, o comandante, então vamos fazer alguma coisa para a gente ocupar e agradar Davi, né? E aí você vai ver uma morte trágica aí de Isbosete e 2 homens, Recabe e Baamá, que vão praticar esse assassinato aí. E aí isso vai recair sobre a casa deles mesmo, porque ao invés disso agradar Davi, isso vai deixar ele irado. Ele vai pedir que eles morram, né? A recompensa que eles queriam acaba recaindo em condenação. E aí, trazendo para o nosso tempo de agora, né? A gente, quando está motivado pela ambição, às vezes a gente esquece dos princípios de Deus, né, na nossa vida. A gente simplesmente quer vencer, quer conquistar e tal, mas a gente esquece do que Deus colocou para nós. E aí o mundo oferece inúmeros atalhos para nós. E vale a pena atalhos? Atalhos parecem tentadores, né? Mas o verdadeiro sucesso, ele não é construído sobre a ruína de outras pessoas. Mas quando você se mantém fiel, por mais que demore ou seja dolorido, é preferível você se manter fiel a Deus do que romper com os princípios do que é correto. E aí, vamos ver aí, né, como é que Davi se recusa a ser um rei construído aí na base da traição. Simplesmente ele vai ensinar pra gente que a justiça de Deus não pode ser manipulada. É um atalho aí que eles tentaram, né, os 2 homens, mas que só traz um destino sombrio, né? Eu falei ontem a respeito da semeadura, ela vai recair sobre cada um de nós. As nossas decisões vão acarretar nas nossas escolhas mais à frente. Então vamos entender agora com detalhe aí essa história para você ver melhor. A fragilidade do poder humano. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Que é o filho de Saul, é o Isbosete, né? Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães da tropa. Um se chamava Baamná e outro Recabe. Olha os caras aí. Filhos de Rimom, o Berotita, dos filhos de Benjamim, porque também Berote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Berotitas para Gitaim, em Ali, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezrael chegaram as notícias da morte de Saul, e de Jonatas, então, sua ama, o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, filho de Jonatas, você vai ver que ele
sobreviveu, mas ele ficou manco, né? Filho de Jonatas, que era Mefibosete. Indo Recabe e Baaná, filhos de Rimom, Berotita, chegaram à casa de Esbocete, no maior calor do dia, estando este a dormir, tipo de dia, a maior cara de pau, sem medo do que eles estavam fazendo, achando que estava certo, né? Meio-dia, os dois. Ali entrando para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, o feriram no abdômen. Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e levaram andando toda a noite pelo caminho pela planície. Então mataram aí a ele. E trouxeram a cabeça de Esbocete, que é o filho de Saul, a Hebrom, ao rei quem? Rei Davi. E lhe disseram: eis aqui a cabeça de Esbocete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Só que o problema era como que aquela morte, por mais que ele sabia que Esbocete ameaçaria o seu reinado, era a maneira de como aquele homem havia sido morto. Não de uma maneira correta em batalha ou digna frente a frente. Simplesmente ele foi pego meio-dia, num horário em que ele estava dormindo. Então, foi feito de maneira errada. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Berotita, disse-lhes: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda a angústia, se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como recompensa o matei em Ziclague, muito mais há perversos que mataram a um homem justo em sua casa, em seu leito. Agora, pois, não requeriria ao seu sangue as vossas mãos, e não vos exterminaria da tua terra? Então, Davi, ele fala: gente, eu não matei a Saul quando eu encontrei ele lá na caverna de Ziclague. Por que que vocês me fazem uma besteira dessa e mata a Esbocete? Que história é essa, gente? Para pensar. Então, no verso 12, fala que deu ordem, Davi, né, aos seus moços. Eles, pois, então, mataram e, tendo-lhe cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Esbocete e as enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. Então, o que eles queriam, a morte que eles planejaram, acabou caindo por eles mesmos. E eles foram ali cortados as mãos e os pés. E a cabeça ali, né, o que sobrou de Esbocete, foi sepultado aí junto a Abner, que era o comandante de Saul, como se fosse para ficar com a mesma linhagem ali, a mesma família no mesmo lugar. Então, Davi de maneira nenhuma queria começar um reinado em cima de sangue. Ele já não fez isso quando teve várias oportunidades com Saul. Por que ele faria essa altura do campeonato, né? Então, assim ele não fez. Capítulo de número 5. O capítulo de número 5, a gente vai ver agora Davi poder chegar ao reinado que ele tanto esperou, ele tanto estimou. Então, finalmente ele vai ser rei,
Mas como você acompanhou, né, a gente passou 1 Samuel toda vendo essas quantidades de vezes que Saul... Agora que eu vi que tá desligado aqui o negócio. Você vai ver aí a quantidade de vezes que, no capítulo de número 5, que Saul veio contra a vida dele, no 1 Samuel todo, né? E agora no capítulo de número 5, você vai ver ele assumindo o reinado, né? Podendo estar à frente aí do reinado. Algo que demorou anos, muitas perseguições, e ele pôde aprender. O outro descarregou. Então agora ele pôde aprender com tudo isso aí que ele viveu, né? Ele sabia que não era simplesmente assumir o reinado e passar por cima de tudo, mas aquilo ali tudo transformou o próprio Davi e transformou toda a casa de Israel também, né? Ele tinha chegado onde ele queria, mas ele vai receber o verdadeiro reconhecimento. Imagina a cabeça dele, né? Olhar para trás, ver tudo que ele enfrentou. Então ele pôde assumir o trono, consolidar aí o seu governo, estabelecer uma nova capital, vencer batalhas decisivas aí contra os filisteus. Mas o que fez ele um homem segundo o coração de Deus? O que ele fez que fez ele um rei bem-sucedido? A inteligência que ele possuía, militar? A capacidade dele de resolver conflitos políticos? O que realmente mostra a diferença de Davi e de Saul? Por quê? Porque ele consultava ao Senhor, né? E esse capítulo a gente vai ver aí sobre isso, sobre o segredo da paciência, da liderança e como que o agir de Deus e a gente confiar em Deus é o que importa, mesmo que demore. Confiar em Deus é o melhor a se fazer. Imagina, nós que já nos sentimos frustrados às vezes pelas promessas que Deus faz para nós mesmos. Imagina Davi, que esperou isso tudo aí para poder acontecer. O plano que Deus tinha, né? Independente das circunstâncias, do momento, o plano de Deus é perfeito também para as nossas vidas. Isso a gente vai ver agora na vida de Davi. Vamos agora nesse capítulo ver como que Davi agora ele entra para conquistar não só o trono, mas também o povo de Israel. Bora lá. O tempo de Deus para o cumprimento da promessa. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo, de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando ele começou a reinar, e reinou 40 anos. Então, 30 anos esperou aí até chegar o momento que ele pudesse reinar, e com reconhecimento do povo e dos anciãos. Então, né, praticamente uma democracia, não uma monarquia acontecendo aqui. Jerusalém de fortaleza, a cidade santa. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém, reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, e habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos
te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo, que fira os cegos, os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Porque se diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, pois, cadê? Foi edificado em redor deste Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então os jebuseus desprezaram a Davi, caçoaram dele, nem cego nem coxo vai entrar aqui. E ele falou, nem cego nem coxo, eu vou matar todo mundo, inclusive os cegos e os coxos. E ele conquista a cidade de Jerusalém e ele toma para si a cidade de Jerusalém. É a confirmação do chamado de Davi. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Então, Jerusalém, quando ela foi conquistada, ela não era uma cidade muito grande, se a gente for ver aí com as outras cidades. Então, ela cobriu uma área menor. E aí, Davi foi aumentando a proporção daquele lugar, construindo aí a cidade.